Olá, começamos agora mais do Frente a Frente. Hoje aqui comigo o professor e ex-reitor da Universidade Federal de Alagoas, atualmente secretário de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, Rogério Pinheiro. E com ele vamos saber dessa política pública que é considerada uma das mais importantes quando a gente quer trabalhar a independência, não é, de um município, de um estado ou de um país. Eu agradeço antecipadamente ao professor Rogério Pinheiro por estar aqui conosco e comecemos pela condição dessa secretaria que é importantíssima do ponto de vista estratégico, não é, econômico e científico para o estado. Quanto à tecnologia, quanto à ciência e quanto à inovação. O que é que a gente pode dizer hoje do link dessas três atividades no sentido de colocar o Estado ainda na condição de vanguarda, digamos assim, em algumas experiências, professor? Boa tarde, Gorete. Eu é que agradeço a oportunidade de conversarmos sobre um assunto da maior importância no mundo atual, onde a Secretaria procura interagir com todos os atores que participam dessas três atividades, que estão interligadas, mas que têm ações e atividades diversas. Como a gente pode exemplificar isso para o telespectador? Primeiramente, ciência, que hoje é feita normalmente nas universidades, porque nas empresas privadas é que iniciam apenas o trabalhar a ciência, que é o quê? É a descoberta do novo. E algumas pessoas criticam porque está estudando determinadas coisas que ficam na prateleira sem valor nenhum. Sem valor nenhum é um equívoco, não é, professor? Totalmente, porque uma equação que foi desenvolvida no século passado foi extremamente importante durante o período de colocar uma pessoa na Lua. E, então, se é para ser imediatista, não vamos estudar mais matemática, porque os resultados, às vezes, não são imediatos. Segundo é a tecnologia, que é a apropriação dessa ciência, transformando em algo para a melhoria do desenvolvimento humano. Ora, e a tecnologia hoje é muito colocada como se fosse apenas o uso da computação em todas as situações possíveis. Ora, tecnologia, vamos dar um exemplo bem simples. Imaginemos preparar uma comida. O primeiro ser humano deve ter feito lá com um espeto numa fogueira, depois ele descobriu que podia fazer em cima de uma pedra. Depois ele fez um objeto de cobre, depois um de ferro, depois ele fez um de teflon, depois um de ágata, atualmente usando titânia. Ora, tudo isso são formas de tecnologia. E a inovação seria você justamente mudar de um utensílio desse para outro. Na hora que você sai de uma panela de ferro para uma teflon, isso é uma inovação. Ou uma de titânio, não é? Ou uma de titânio, que ainda hoje, como é novidade, ainda está muito cara. Exatamente. Que é para retirar o investimento que foi feito para desenvolver essa tecnologia. Certo? Então, são esses três aspectos. Atualmente, o que é mais fácil fazermos aqui no Brasil? Inovação. Porque inovar é simplesmente fazer uma coisa diferente do que você faz no dia a dia, no sentido de melhorar a produtividade, de melhorar o tempo em que você executa aquela função. E nós estamos ainda, muitas vezes, com a legislação do século, como eu sou um otimista do século, talvez 18. Tudo isso, professor? Nossa legislação é extremamente... É horrível. Porque ela tem tantos detalhes e muda a cada momento, que hoje você precisa de um batalhão de juristas para orientar o que é que o governo pode fazer. Mas isso é um entrave para o desenvolvimento? Não tenha dúvida que é. Você hoje, para adquirir ou fazer qualquer ação do ponto de vista governamental,
São pelo menos umas 10 leis a serem seguidas, e se as leis fossem claras, porque normalmente existe uma fímbria onde você pode andar sobre ela, entre o que poderá uma pessoa considerar que é legal e outra considerar que é ilegal. Então fica realmente muito difícil você trabalhar num processo de inovação dentro das mudanças do andamento do processo administrativo normal de um governo. E dentro dessa realidade, ter hoje alguém na ciência e tecnologia em nível de ministério, não é? No país, qual é o entendimento que a comunidade científica pode ter sob o ponto de vista até de quebrar essas barreiras? Eu creio que é um exemplo importante para fixar que a educação é importante, a saúde é importante, mas nós teremos que avançar neste nível da ciência, da tecnologia e da inovação, em qualquer até das duas áreas. Não há outro caminho a não ser avançar nessa trilogia, digamos assim. Sem dúvida nenhuma, porque a educação, se ela mantiver como inovação apenas mudar o nome dos vários níveis educacionais, de curso primário para Fundamental 1, o ginasial para Fundamental 2, o científico para... Isso não acrescenta, isso não é inovação de coisa nenhuma. Só muda a nomenclatura, né? Só a nomenclatura, então isso não é inovação. Inovação, e na minha concepção de um velho professor, a maior inovação que você pode fazer na educação, em primeiro lugar, é ter um corpo docente altamente qualificado. Porque se o professor não dominar esse conteúdo, metodologia nenhuma educacional vai fazer com que nós possamos crescer. Dá um salto de qualidade, né? Aqui no Brasil. Certo? Então, vai precisar muito da inovação nesse sentido, mudar a metodologia com a qualificação do corpo docente. Ano passado, a SBPC se reuniu aqui no estado de Alagoas, né, em Maceió. O que representou a vinda dessa discussão aqui para o estado sobre, do ponto de vista de quem faz a ciência, a tecnologia e a inovação? Eu tenho a impressão que ela foi muito mais importante para quem não faz. Por quê? Porque as pessoas que frequentaram viram que poderão, no futuro, participar desse mundo que ainda hoje é considerado uma coisa de professor pardal. É uma coisa assim muito sobrenatural. Equívocos. O sujeito é cientista, parece que é um deus. Não, é um ser humano que trabalha procurando descobrir novas coisas. E eu vi muitos jovens que participaram da Experimental, que é um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a universidade, incentivando alunos da escola pública e da escola privada a desenvolver projetos, muitas vezes simples. E esses alunos ficaram assim deslumbrados, felizes. É um universo... Em ver que eles gostariam de um dia chegar àquilo ali, de ir para a universidade, de participar de eventos como aquele, de discutir ciência, tecnologia e inovação. Eu creio que esse foi o grande legado da SBPC. E hoje, o que a Secretaria tem feito no sentido de criar essas condições objetivas de não apenas produzir, né, ou viabilizar esse conhecimento, porque passa a Secretaria a ser uma detentora, digamos assim, da atividade meio. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Mas, até porque ciência, tecnologia e inovação pode ser feita, como o senhor falou, em qualquer ambiente, não é? Perfeitamente. Hoje o grande papel da universidade é romper um pouco com o preconceito que existe entre o que é público e o que é privado. Como assim? Onde nós estamos procurando juntar as ações da Universidade Federal, do IFAL, da UNEAL, da UNCISAL, que são públicas, com o SESMAC, com a UNIT, mostrando que cada um que está desenvolvendo uma ação
Se juntarmos as ações dessas pessoas, nós podemos avançar de maneira muito mais rápida. Então, o papel hoje da Secretaria tem sido um animador para juntar essas pessoas para que elas, primeiramente, conversem entre elas. É um poder de articulação, professor. Esse é o grande papel da Secretaria, articular quem executa a ciência, quem faz a parte de tecnologia. Já que inovação todos nós fazemos em qualquer espaço. Mas juntar essas pessoas, sentarem numa mesa, conversar o que cada um está fazendo para que os esforços sejam sempre numa mesma direção. E não a UFAL fazendo uma coisa e o IFAL fazendo a mesma. Por que não juntar os dois? Até porque não há barreiras a serem colocadas quando se trata de ciência e tecnologia. Primeiro pela ciência, não é? A colaboração é que pode definir o tempo da descoberta, digamos assim. Ao mesmo tempo, as instituições privadas entenderam que para fazer uma educação para o mundo de hoje, não poderia ficar mais no giz e no quadro negro. Era necessário, então, trazer pessoas qualificadas, começar a ter seus projetos de inovação, seus projetos de pesquisa dentro dessas instituições privadas. Mas aí houve essa separação, havia esse distanciamento. A Secretaria, então, tem colocado na mesma mesa, para projetos comuns, todas essas instituições. E acredito que a comunidade docente, científica, tem aplaudido essa iniciativa, não é? Porque eles perdiam muito nessas ações isoladas sobre o mesmo objetivo. Hoje tem havido já projetos conjuntos, onde a colaboração entre essas várias instituições, criando-se então um ambiente extremamente mais produtivo aqui em Alagoas. Secretário, a questão está globalizada como tudo, né? A partir da tecnologia conseguimos globalizar o conhecimento, as ferramentas, os instrumentos. Qual país hoje que pode ser considerado, digamos assim, a ponta do que há de mais avançado? Continua ainda sendo os Estados Unidos da América. Hoje ainda detém o maior nível de produção científica e tecnológica ainda. Ainda. Eu digo ainda porque a China, há 2 anos atrás, decidiu em superar os Estados Unidos até o ano de 2025. Tão próximo assim? Porque esses orientais, eles são muito determinados. Eles têm metas e as metas devem ser cumpridas. Sob pena de usar um dos pensamentos chinês, de que o ser humano é movido de 2 maneiras, ou com um bastão ou com uma cenoura. Quer dizer, ou na pancada ou com o prêmio. E eles entenderam que hoje é bem mais fácil convencer através da premiação do que através de uma ditadura ou da imposição. Isso a gente pode exemplificar com resultados mais recentes, professor? Sim, a China hoje já está com a produção de satélites, já está com o projeto de mandar uma pessoa para Marte, e eles estão, então, ainda qualificando pessoas, porque é necessário que a gente tenha clareza de que para você formar um ambiente científico e tecnológico, você precisa de um tempo de maturação. Aqui em Alagoas, a nossa Universidade Federal, que foi quem começou praticamente a fazer pesquisa aqui, ela é muito nova. O primeiro doutor chegou na UFAL na década de 70. 70? Enquanto a USP começou na década de 30. E aí aquela coisa, vieram inicialmente 3 doutores para a UFAL na década de 70, um em Química, um em Matemática, um em Física, o professor Roberto na Química, o professor Enaldo na Física, o professor Edmilson Pontes na Matemática. E fazem jus, né, aos níveis de conhecimento que são reconhecidos pelo MEC, né? Sem dúvida. E eles, então, é que iniciaram a estimular pessoas a sair para a qualificação,
tal. Então, isso você precisa de 20, 30 anos para você formar uma equipe. Consolidar, né? Perfeito. E os primeiros frutos começam a surgir, portanto, agora. A UFAL já tem umas 3 ou 4 patentes que antes não tinha nenhuma. Por quê? Porque fazer tecnologia requer tempo, requer maturidade intelectual, precisa qualificação muito aprimorada. E isso você não consegue do dia para a noite. Não é você chegar com um diploma hoje de doutor e achar que já pode ganhar o prêmio Nobel. Você vai precisar 10, 15, 20 anos no sentido de você ter um grupo consolidado para pensar num nível mais alto. Então, e o contingenciamento de recursos já anunciado pelo governo federal, ainda no governo Temer, para o enfrentamento dessa corrida que pode ser prejudicada justamente pela falta de investimentos? Pode sim. Ciência e tecnologia precisa de recursos. Sem recursos você não faz absolutamente nada. Mas aí é justamente, às vezes, o imediatismo de determinados dirigentes. Achar, não, hoje eu quero... Não, isso precisa de tempo para você... E precisa de dinheiro. Mas quem trabalha com ciência e tecnologia normalmente é muito teimoso. É capaz de superar essas fases de governos insensíveis, de que deve cortar, com um discurso, às vezes, até falacioso. Não, é porque eu vou investir em segurança. Ora, mas se você não resolver determinados problemas, não vai ser arma, não vai ser mais policial na rua que você vai resolver. Isso é importante? É. Mas é necessário ter todo um arcabouço por trás disso. E aí precisa da ciência e da tecnologia. Que bom que os gestores públicos, em geral, tivessem esse conhecimento, não é, professor? Começa a ter. Eu vejo aqui mesmo em Alagoas que o governador Renan Filho, ele tem uma grande sensibilidade no sentido de estar exigindo de cada secretaria a melhoria e inovações no sentido de atender melhor, por exemplo, a comunidade. Para você ter uma ideia, hoje lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós não usamos mais papel para ofício, para processo, porque tudo é feito através de um sistema de informática. Desde a assinatura eletrônica e o processo, ele está disponível na rede de maneira clara. Como foi a implementação dessa mudança? Porque isso mexe frontalmente com hábitos, né, que de uma hora para outra a pessoa teve que se adequar, né? Sem dúvida nenhuma. E no serviço público, como foi viabilizar isso? Foi feito um projeto. Essa mudança. E aí a Secretaria de Planejamento formou um grupo e começou a treinar 2 pessoas em cada secretaria. Essas 2 pessoas multiplicavam isso dentro das secretarias. E hoje nós já temos várias secretarias de Estado abolindo completamente o papel. Imagina a economia, o tempo. Isso é uma matéria, é pauta para uma reportagem. E retirar o grande poder que tinha o carimbo. Sim. Porque o processo para a mesa de alguém, para ele colocar aquele carimbo, precisava a pessoa ir conversar e pedir a um amigo que fosse lá. Agora não, está lá a data onde a pessoa, com quantos dias a pessoa demorou para dar um parecer. O trâmite, a pessoa passa a ser cobrada por ter demorado, né? Exato, então isso é uma inversão de valores. Correto. Então o governador tem feito essa atividade. A FAPEAL tem desenvolvido projetos fantásticos. Por quê? Porque o governo tem aportado recurso para o desenvolvimento de ciência, de tecnologia e de inovação. Certo? E aí todas as secretarias têm que se adequar a isso. São os novos tempos. Temos que... Imagina a quantidade de papel e de árvore cortada que se usava de papel nos processos dentro de um governo amplo. E isso é uma tendência que não pode voltar atrás. Não há caminho de volta. Não tem retorno. Não tem retorno. Então, o governador, portanto, pelo fato talvez dele ser jovem,
ter já participado dessas atividades mais modernas, ele utiliza bastante o celular. Então, isso ele está trazendo de sua experiência pessoal para uma experiência de governo. Então, eu tenho muita esperança do avanço das ações no governo do Estado a partir dessas atividades. Secretário Rogério Pinheiro, vamos agora ao nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, ex-reitor da UFAL e atualmente secretário de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, Rogério Pinheiro. Professor, de tudo que a gente falou no primeiro bloco dessa entrevista, né, da importância desse tripé para um desenvolvimento pleno de uma nação, né, de um estado, de um município, enfim. Como popularizar a ciência? Isso é uma tarefa difícil, ainda que seja nos dias de hoje? Continua sendo bastante difícil porque as escolas, de um modo geral, mantêm ainda um modelo tradicional de ensino, onde coloca mistificar a ciência e a tecnologia como sendo uma coisa ou extremamente difícil, e hoje até ela sendo demonizada. Como assim? Voltamos um pouco na época do Galileu, onde você teria que interpretar a Bíblia ao pé da letra. Quer dizer, é necessário ainda manter e ensinar que foi Deus que fez o primeiro homem do barro, depois tirou uma costela e fez a primeira mulher. E o que eu acho incrível é como é que esse casal deu origem hoje a 6, 7 bilhões de pessoas. Ora, eu tive um professor de Bíblia que dizia o seguinte: meu filho, se você quer entender a Bíblia, você aprenda aramaico para ler o original. E não as várias traduções da Vulgata, principalmente, onde houve alguns erros de entendimento do que era a cultura hebraica de 2000 anos atrás para hoje. Ou erro ou propósito, não é? Pode ser, sim, óbvio, que havia um domínio do ser humano através das ameaças do inferno. Bom, mas ainda hoje tem gente querendo ensinar e dizer que a ciência é uma coisa do demônio, que está destruindo a família, está destruindo a humanidade. Quando não, a ciência tem procurado esclarecer, e aí eu digo, Deus não é burro para ter dado a inteligência do homem para que ele não possa avançar e se aproximar cada vez mais de quem o criou. Então é a ciência que tem contribuído para esse avanço da ciência e do entendimento de como é que surgiram as coisas. Então, como inserir a juventude nas escolas? Qual o papel, digamos assim, de uma secretaria
não é, que trata dessa questão, de colocar isso em prática ou de fomentar isso nesses ambientes? Temos procurado as escolas, principalmente através de um dos nossos projetos, que é a Experimental, junto atualmente com a Universidade Federal de Alagoas, e temos também a Semana Científica, que é desenvolvida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, onde a nossa secretaria, o ano passado, ficou como a que mais desenvolveu ações de ciência no Estado, onde ficamos em segundo lugar no Nordeste e em sétimo lugar no Brasil. Que boa onde nós tivemos 3.500 ações em todos os municípios alagoanos, mostrando a importância dentro do processo educacional de que as crianças e os jovens vejam e entendam a ciência não como uma coisa do outro mundo, mas fazendo parte da vida de cada um. Facilitando a vida, né, de todos nós. E com isso, melhorando a vida de toda a sociedade. Tá. Os municípios alagoanos, todos já dispõem de plataformas digitais, secretário, ou não? Não, ainda temos algumas regiões com dificuldade até de um sinal de internet. Isso é fator determinante, não é? É. Tivemos, por exemplo, uma demanda há uns 15 dias de um povoado de Meirus, que fica em Pão de Açúcar, solicitando uma antena porque eles não têm sinal de celular. E aí entramos em contato com a TIM, porque, não sei se pode nem dizer o nome, pode sim, professor. Mas porque a TIM é que parece que ganhou o espaço lá, é quem tem, parece, uma antena lá em Pão de Açúcar. Qual era a possibilidade, então, de ampliar esse sinal para esse povoado? E assim eu acredito que nós temos alguns bolsões ainda no Estado sem participar ativamente desse tipo de... Hoje que é tão normal, que é tão importante. E qual é a perspectiva de a médio, a curto prazo, eles se adequarem a essa necessidade? Segundo a empresa, eles teriam que fazer um estudo de mercado para ver a viabilidade econômica para então colocar uma torre ou ampliar esse sinal. Então o que tem que analisar é quando da concessão desses serviços para uma empresa, definir também metas e locais onde, mesmo que dê um prejuízo, que seja coberto por onde é. Para garantir 100% da cobertura, não é? Exato. Todas as pessoas têm o mesmo direito. É papel do município, do Estado e da União democratizar esses meios, não é? Sem dúvida nenhuma. Então é exigir nesses contratos que tenha uma cláusula lá da responsabilidade que eles terão com um território como um todo. E se tiver uma pessoa na ponta desse território, essa pessoa tem direito a ter o sinal da melhor qualidade possível. Certamente. O que dizer do polo de tecnologia, o polo tecnológico, melhor dizendo, de Jaraguá, que ainda não está 99, digamos assim, por cento das obras já finalizadas, mas ainda falta. Falta um pequeno ajuste da parte de ambientação e concluir a compra dos equipamentos. Quer dizer, as cadeiras do auditório, a parte o mobiliário de lá. Mas tem uma coisa que, para mim, é o mais importante. É que essa semana, no dia 5 de abril, estamos terminando uma consultoria que foi dada pela CERT de Santa Catarina, que tem todo o know-how em praticamente a grande maioria dos polos tecnológicos do Brasil. Foi orientado por eles, onde foi feito todo um plano de ocupação, um plano econômico, um plano jurídico. E aí estamos com todo um arsenal pronto para ocupar o polo de Jaraguá, para então
começar a prestar o serviço de integração nessa área tecnológica e de inovação aqui em Maceió. Quanto tempo, qual é a expectativa para ocupá-lo? Retomada a obra, eu acredito que de 60 a 90 dias nós podemos então ter o polo iniciando suas atividades. O que é determinante na logística do polo lá em Jaraguá? Ele está localizado lá. Eu diria o seguinte, que no momento ele seria um centro de inovação tecnológica, mas poderá reativar Jaraguá, sua estrutura, onde o polo o centro irradiaria esse tipo de ação para as empresas se localizarem no seu entorno, reavivando e retomando o polo de Jaraguá como um polo de grande desenvolvimento, como você tem o Cais Tecnológico de Recife, que reurbanizou toda aquela área ali do polo. É o mesmo que dizer que é a esperança de revitalizar de fato o bairro de Jaraguá. Perfeitamente, seria uma revitalização e aí, com esse tipo de ação, vai ser muito difícil que ele retorne à situação que se encontra hoje um pouco abandonado. Até porque já existem algumas iniciativas, sim, onde a Câmara dos Vereadores já está lá em Jaraguá, a Prefeitura também já está lá, e ali o Centro Tecnológico poderá ser então o terceiro fator para essa revitalização. Pois é, um equipamento importantíssimo, tanto do ponto de vista simbólico como também da prática, não é? Dessas atividades. Professor, o que dizer do Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, não é? E de Batalha? O que difere esses polos e como eles atuam na localidade? Os dois polos foram criados com a função de apoio às comunidades, no caso de Arapiraca, da parte de hortifruti e macaxeira e mandioca. E o de Batalha na área de leite, já que é a vocação de lá. Para prestar serviços e desenvolver inovações para essas duas regiões. Porque, veja, você tem o Canal do Sertão. Se não tivermos cuidado na ocupação do entorno do canal e usar uma irrigação sem ser tecnicamente adequada, pode haver uma grande salinização e desertificação das margens do canal. Em lugar de ser a redenção, vai ser um desastre. O caos, né? Então eu preciso de fazer análise de solo para ver a quantidade de água, qual é o tipo de fertilizante que eu devo usar. O leite. Eu preciso fazer análise de leite. É inconcebível, atualmente, os produtores de leite de Alagoas mandarem fazer análise do leite em São Paulo ou em Minas Gerais. Ocorre isso? Ocorre isso. Os produtores me procuraram no sentido de ver como juntamente com eles, melhorarmos o polo de Batalha para fazer esse tipo de análise. Mas isso é uma situação adversa, não é, que encarece até a produção, não é, do leite que é produzido em Alagoas e que esta semana mesmo no plenário foi questionado o fato de os produtores aqui de leite não encontrarem o produto alagoano nas gôndolas dos supermercados, quer dizer, concorrendo com marcas que vêm de bem mais distante, como São Paulo, Santa Catarina, Goiás, enfim. Isso cria, na verdade, um rompimento da nossa barreira, não é? E recursos que estão escoando junto com essa produção, não é? O capital que é gerado aqui termina indo todo para fora. Porque vem tudo que é produto de fora, a gente paga aqui esse produto e o recurso vai para os outros estados. Então, esses dois polos foram criados nessa concepção, uma coisa belíssima. Só que faltou, na época, faltou um plano de ocupação como esse que a CERT está fazendo para o polo de Jaraguá.
definir as vocações, definir onde é que pode atuar, o que é necessário, qual é o modelo em que isso vai ser feito. Não. Então, como não foi pensado isso, então o de Arapiraca foi entregue ao UNEAL e o de Batalha foi entregue ao IFAL. Mas numa concepção apenas de educação formal. É pouco para a abrangência, né? Quando a função principal dele era prestar esse serviço a essas comunidades. O de Arapiraca montou o laboratório de solos, que está pronto a atender a comunidade. Foram desenvolvidas algumas pesquisas na área de irrigação controlada com mandioca, através de um sistema de sensores no solo, onde num determinado nível de umidade, o sensor então disparava a bomba para mandar água. Quando atingia a quantidade de umidade necessária, ela parava a bomba. Então você não desperdiçava água. Está lá desenvolvido. Foi desenvolvido um programa de utilizar ração para peixe. Então começamos a desenvolver ações para a comunidade. Mas é preciso muito mais do que isso. E vamos encontrar as formas de viabilizar, não é, professor? Estamos justamente conversando com o reitor do IFAL, com o reitor da UNEAL, no sentido de juntarmos os nossos esforços no sentido de melhorar a prestação desse serviço. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o ex-reitor, professor da Universidade Federal de Alagoas, Rogério Pinheiro, ele que é secretário de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. Secretário, essa informação, não é, ligada à inovação, da implantação de um projeto de coleta de lixo eletrônico no município de Arapiraca. Como seria isso na prática? Ele pode fazer uma doação para uma associação, para uma ONG, para um centro de recuperação disso. E você passa a desenvolver numa comunidade periférica a recuperação desse material que vai dar renda para essas pessoas. Então, há semana, uns 15 dias, a nossa secretária de controle interno, a nossa secretária executiva, ela foi à Unicamp ver uma experiência que eles já têm há alguns anos, de bastante sucesso, nesse tipo de ação. E aí, existe uma comunidade em Arapiraca que A Casa de Caridade? Eu creio que seja o nome. Que tem realmente um nível de pobreza muito grande. Extrema. Então, pensou-se em montar um centro desse para melhorar a renda daquela comunidade. E montar um outro aqui em Fernão Velho, certo? Fica mais próximo de Maceió, na integração desses dois centros, porque aí poderíamos qualificar duas equipes, compartilharmos os equipamentos, mas é um projeto
que acredito que até o fim de abril nós estaremos recebendo 2 professores da Unicamp para vir olhar as condições aqui, ver e traçarmos o projeto final no sentido de implantar esses 2 centros aqui em Alagoas. Pois é, que vai gerar renda, né, para quem não tem nenhuma perspectiva. E uma renda que poderá ser bastante significativa pelo valor que essas peças poderão ter em sua recuperação. Né? E o volume grande. Substancial, pois é. E ao mesmo tempo a gente evita de estar jogando esse tipo de lixo à toa. Não se concebe uma cidade como Maceió, que tem, digamos assim, uma acessibilidade tão boa na maioria das suas regiões, né? Ainda não ter a totalidade dos bairros, sobretudo bairros que poderiam colaborar mais, onde que não são periféricos, com a coleta seletiva do lixo, inclusive voltado também para esse nicho, né? Uma coisa que antigamente havia uma certa condenação em relação à Europa, porque a Europa já pegava todo esse lixo eletrônico e recuperava uma parte e outra parte mandava para a África. E aí começou a escrever que a Europa estava usando a África como lixeiro dos seus produtos eletrônicos, quando hoje é um lixo extremamente rico e que pode gerar renda para essas pessoas. Professor, com relação ainda à estrutura, não é, que se tem, como os polos, que nós já falamos, não é? E a questão da cidade digital. Como a gente pode entender em Alagoas, digamos assim, a necessidade de uma cidade digital? Eu creio que ainda estamos muito distantes de termos essa inovação ou os equipamentos para isso, porque nós estamos ainda muito atrasados. Você, por exemplo, não tem ciclovias, que seria uma coisa bem mais simples de ser colocado. Quer dizer, um controle eletrônico dos nossos ônibus, o controle de horário. Então, eu creio que ainda vai demorar muito e vai precisar todo um processo de educação, inclusive das crianças, que hoje já manipulam tão bem esses equipamentos eletrônicos. Da robótica também, né? Exato, da robótica, até porque a Secretaria está hoje fazendo parte, o nosso superintendente é o embaixador de Alagoas junto à Campus Party, e estamos trazendo 2 laboratórios do Include para Alagoas, que vai ser uma grande revolução do ponto de vista da inovação tecnológica e da robótica para o estado de Alagoas. Ótimo, professor. Eu agradeço. Chegamos ao final da nossa entrevista, infelizmente, mas aqui eu deixo meu agradecimento ao senhor por essa excelente entrevista que fizemos sobre o conhecimento, né, do que representa uma Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu aqui agradeço a oportunidade que é dada à Secretaria para mostrar um pouco do seu esforço em relação ao que pode ser feito aqui no estado de Alagoas. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.